Então, shalom, shalom, agora sim. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando, as pessoas que fazem o devocional juntamente conosco aqui. Devocional da Igreja Verbo da Vida e Senhor do Bom Fim. Nesta manhã do dia 16 de agosto, quero convidar você a, junto comigo, fazer a leitura da Bíblia, a reflexão. Vamos lá? Vamos orar, né? E começar a nossa meditação. Pai, muito obrigada no nome de Jesus. Eu te dou graça, Senhor. Eu me alegro, eu celebro a vida que há em Ti. Eu te agradeço porque o Senhor é bom em todo tempo e o Senhor não nos desampara. O Senhor é um Pai maravilhoso. E o Senhor é aquele que cuida da sua família, daqueles que confiam em Ti, daquele que depositam a sua confiança no Senhor. Obrigado, Senhor, porque nunca nos deixou desamparados. Obrigado porque o Senhor nunca vai nos deixar. Eu consagro ao Senhor o meu entendimento, todo o meu ser nesse momento. Eu conecto-me com o meu propósito, com a intimidade do ser que eu sou em Deus, em Cristo Jesus. Obrigado pelo Senhor trazendo revelação para nós. Senhor, muito obrigada, porque ao lermos a Tua palavra, eu sei que entendimento vai chegar, eu sei que revelação vai chegar, eu sei que o Senhor vai falar ao nosso espírito, através do Espírito Santo nós vamos compreender as Escrituras, porque temos o Espírito da verdade, aquele que nos conduz a toda a verdade. E nós vamos, Pai, poder compartilhar isso com outras pessoas. Nós vamos ensinar a verdade. Nós vamos tomar cuidado com a sã doutrina de Cristo. E o nosso compromisso é com Cristo. E eu te agradeço pelo Espírito Santo revelando a sua vontade através das Escrituras. No nome de Jesus. Amém. E assim nós vamos aplicar na nossa vida, né? Aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós compreendermos, nós vamos aplicar na nossa vida e o Senhor será glorificado. Então hoje, olha, nós estamos no dia 16 de julho. Não é isso, gente? Tá tudo certo? Oi, Maria Nancy, shalom, venha. Chegue, venha fazer o devocional juntamente comigo. Vamos ler a Bíblia. E o Senhor é bom, você consegue experimentar da bondade de Deus? Você consegue perceber Deus agindo na sua vida? O Senhor é bom, Maria Nancy. E sabe, nada daquilo que a gente pede a Ele com fé, Ele vai deixar de fazer. Porque Ele é bom. Eu feliz pela sua mãe, feliz por aquilo, tudo que a gente tem colocado diante do Senhor. E a gente tem conseguido ver as respostas de Deus agindo na nossa vida, agindo na nossa realidade, não é? Não fazendo a nossa vontade, mas fazendo aquilo que é a vontade dele. É a vontade dele curar, é a vontade dele libertar, é a vontade dele levantar as pessoas, levá-las ao entendimento. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Não é verdade? Em todos os momentos, isso mesmo, em todos os momentos ele é bom. E por isso nós estamos aqui alegres e satisfeitos, porque o Senhor tem mostrado a sua bondade para conosco. Ontem nós lemos o capítulo 13 e nós vimos as instruções práticas que Paulo está trazendo para nós, igreja, né? Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos compreender que ela traz coisas práticas. E aí nós já tiramos um princípio. A Bíblia é um livro de prática. Não é um livro de teoria, né? É um livro de prática, porque todas as vezes que eu me coloco diante da palavra, eu entendo ela, eu compreendo ela e percebo as instruções de Deus, eu preciso me mover, eu preciso estar com o coração disposto a praticar, a viver aquilo que ela propõe para mim, né? Que a palavra propõe para mim.
E ontem, desde o capítulo 12, na verdade, a gente vem vendo, né, Paulo falando ali para a gente renovar o nosso entendimento. Uma hora ele fala do nosso relacionamento com Deus, outra hora ele fala com o nosso relacionamento entre os irmãos, falando que nós somos membros do mesmo corpo. Outra hora ele fala do nosso relacionamento como cristãos com as autoridades, que foi o caso de ontem, né? Com as autoridades, com o Estado, com o governo, como é o nosso relacionamento com nesses casos. E hoje ele vai falar também sobre relacionamento, né? Agora o nosso relacionamento com, vamos entender? Porque agora são práticas, tá vendo? São questões mais práticas. Ele está falando com o nosso relacionamento com aqueles que são considerados mais fracos na fé. Ele vai falar quem é fraco na fé, quem é forte na fé. Então, como é que eu me relaciono com as pessoas que não creem ainda, que não têm maturidade, que chegaram agora no corpo de Cristo, ou que creem de uma forma, de outra forma? Como é que a palavra me orienta a relacionar com ela, né? Com essa pessoa? Ele diz assim: deem uma calorosa acolhida a qualquer irmão que deseje unir-se a vocês, mesmo que a sua fé seja fraca. Não o censurem por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou que está errado. Né? Então, olha só, chegou um irmão, se converteu alguém que está junto com a gente, chegou na igreja, nasceu de novo. Para ele, Paulo estava falando sobre uma realidade que era a seguinte: algumas pessoas que se convertiam, elas vinham do judaísmo, das práticas judaicas, de modo que ela achava que comer determinada comida os tornava impuro, né? Que aqueles alimentos não eram adequados, e ou que guardavam o dia da semana, né? Eles guardavam um dia da semana e aquilo Paulo disse, olha, ele considera fraqueza o fato de achar que se comer algum alimento vai ser impuro, né? Vai se tornar impuro, e também considerava fraqueza o fato de alguém considerar que se não guardasse um certo dia da semana, ele estaria pecando. E o que é que Paulo instrui nesse caso? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos escreve que esses irmãos que vêm dessas práticas, que se convertem dessas práticas, que eram práticas da lei judaica, eles vêm carregados desse entendimento. E não é ele, na verdade, não sou eu que já faço, que já sei, que sou considerado mais forte na fé, que vou ensinar para ele. Olha só o texto, vamos ler o texto? Ela está dizendo que é para eu aceitá-lo, trazê-lo, porque ele vai aprender, Deus vai aprender, ensinar para ele, o Espírito Santo vai ensinar para ele o que é certo e o que é errado. Vocês estão compreendendo? Vamos ler as escrituras? Diz assim: não o censurem por ele ter ideias diferentes das suas a respeito daquilo que está certo ou errado. Por exemplo, não discutam com ele a respeito do comer ou não comer carne. Ah, eu não como carne. Aí ele diz que não é para discutir, não. Não é para criar discussões a respeito desse assunto. Pode ser que vocês creiam que não há nenhum mal nisso. Porém, outros têm a fé mais fraca, pensam que está errado e não comerão carne alguma. Eles preferem comer verduras a comer aquela espécie de carne. Aqueles que pensam que está certo comer esse tipo de carne não devem desprezar aqueles que não a comem. E se você faz parte daqueles que não comem, não acuse de erro aqueles que comem, porque Deus os aceitou. Eles são servos de Deus e não de vocês. Eles são responsáveis perante Deus e não perante vocês. Deixem que ele, Deus, lhes diga se eles estão certos ou errados. E Deus mesmo é capaz de levá-los a agir como devem. Então ele está dizendo o quê?
O servo é de Deus. A pessoa que chegou, ela é do Senhor. Então, aquilo que ela crê, aquilo que ela ainda não entende direito, aquilo que ela ainda não compreende, não é nossa responsabilidade dizer a ela o que é certo e o que é errado. No sentido de criar discussões. Ele diz: aceite essa pessoa. Agora ela vai ouvir a pregação da palavra, ela vai ouvir as instruções, né, que a palavra traz na hora da pregação, na hora do ensino. E o Senhor vai comunicar para ela aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por que que isso é importante? Eu achei essa instrução maravilhosa. Eu me lembrei de quando eu me converti. Quando eu me converti, eu achava que quando a gente aceitava Jesus ou aceitava, digamos, a lei dos crentes, como o povo dizia antes, alguém vinha diante de você, né? Eu pensava assim, alguém vai vir diante de mim e vai dizer, olha, agora você não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, mais aquilo, tá vendo? Não pode. Mas, queridos, não teve nada disso. Eu entreguei a minha vida para Jesus e fui para casa. Eu entreguei a minha vida para Jesus e recebi uma pessoa maravilhosa na minha vida, que era o Espírito Santo. Eu digo para todo mundo, contando o meu testemunho, que o que eu percebi na minha vida foi como se a outra metade de mim viesse e colasse comigo e começou a me ensinar o que convinha e o que não convinha, o que era certo e o que era errado aqui dentro de mim. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, ele vem habitar no nosso espírito, né, no nosso ser interior, no nosso espírito recriado, e agora ele vai nos conduzir a tudo que é certo e que é errado. Então, o Espírito Santo, Deus, ele está falando aqui, Deus que é Senhor dessa pessoa, que é é Senhor mesmo, porque agora eu me torno servo de Deus, ele vai me ensinar o que eu devo e o que eu não devo. Eu lembro, por exemplo, que tinham coisas que eu achava que era certo e que o Espírito Santo chamou a minha atenção. Eu conto para todo mundo da experiência que o Espírito Santo me levou a ter, né, quando eu estava tomando um banho e eu já estava crente, já tinha começado a fazer os estudos bíblicos, e o Senhor revelou dentro do meu espírito, ele falou: "Você já observou que de Gênesis a Apocalipse, né, não tem uma expressão a Nossa Senhora?" E eu, meu Deus, é verdade. Então, ele foi revelando, ele foi limpando o meu entendimento, ele foi me ajudando a compreender o que era certo e o que era errado. E a maioria das coisas, queridos, que Deus precisava me ensinar, ele está me ensinando até hoje. Sabe por que que eu acho isso fantástico? É porque se eu fosse depender de pessoas, é muito estranho a gente mudar porque alguém diz que a gente tem que mudar. Queridos, é muito difícil alguém mudar por isso. Sabe por quê? Eu imagino assim, dizer assim, ah, você tá fazendo assim, você tem que mudar, você tem que ser assim, assim, assim. Não é fácil a gente mudar. Quando alguém aponta para nós alguma área que a gente precisa mudar, claro que existem lideranças e existem pessoas com autoridade, com instrução de Deus, né, para ensinar as pessoas a respeito, trazer clareza, trazer entendimento. Não estou excluindo isso. Mas eu estou dizendo que quando o Espírito Santo habita no nosso ser, ele vai nos instruindo, nos conduzindo à verdade. E pessoas apontando a gente, dizendo a gente que a gente está certo ou que a gente está errado, isso gera muita contenda, isso gera confusão. Porque a gente não gosta, não é verdade? É natural. E eu achei interessante esse texto que diz assim. Essa versão que eu estou lendo na versão Nova Bíblia Viva, ela fala assim, ó. Alguns pensam que se deve observar os feriados judaicos como dias especiais para se adorar a Deus. Já outros dizem que é um erro todo esse incômodo, visto que todos os dias pertencem igualmente a Deus. Em questões desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo. Se vocês têm dias especiais para adorar o Senhor e estão procurando honrá-lo, fazem uma coisa boa. Assim também a pessoa que come. Cadê? Carne, que come carne, ela come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E a pessoa que não toca em tal carne também esteja desejosa em agradar ao Senhor.
e também dá graças a Deus. Não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos, como se nós mesmos pudéssemos escolher. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Cristo morreu e ressuscitou por esta razão, para que pudesse ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Vocês não têm nenhum direito de julgar um irmão ou olhar com desprezo para ele. Lembre-se de que cada um de nós comparecerá individualmente perante o tribunal de Deus, porque está escrito: juro por mim mesmo, diz o Senhor, todo joelho se curvará diante de mim e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, não julguemos mais uns aos outros, em vez disso, procurem viver de tal modo que nunca façam um irmão tropeçar. Até o 23, né? Em vez disso, procurem viver de tal modo que nunca façam um irmão tropeçar, se ele vir vocês fazer alguma coisa que ele pensa que está errada. Quanto a mim, estou perfeitamente seguro, baseado na autoridade do Senhor Jesus, de que nenhuma comida é por si mesma impura. Entretanto, se alguém achar que isso está errado, então não deve comê-la, pois para essa pessoa ela é impura. Se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, você não está procedendo com amor se continuar a comer. Não deixe que sua comida faça perder-se alguém por quem Cristo morreu. Não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Desta forma, tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de um para com os outros. Não desfaça a obra que Deus por causa da Não desfaça a obra de Deus por causa da comida. Lembre-se, não há nada errado com a carne, mas está errado comê-la se isso fizer outra pessoa tropeçar. A coisa certa a fazer é deixar de comer carne ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a pecar. Você pode saber que não há nada de errado na forma de crer a respeito dessas coisas, mas que isso permaneça entre você e Deus. Nessa situação, feliz é o homem que não se condena quando faz aquilo que sabe que está certo. Entretanto, quando alguém acha que comer alguma coisa não deve fazê-lo, ele peca se o fizer, pois não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Eita glória, eu decidi fazer essa leitura corrida assim porque às vezes o Instagram a gente vê que acaba encerrando, né, a live, e pelo menos a leitura vai estar terminada, concluída. Vocês entenderam? Olha que coisa maravilhosa, né? É uma pregação maravilhosa. Eu quero dar bom dia ao irmão Sérgio, bom dia ao pastor Adriano que está aqui já também junto com a gente. Dorinha, graça e paz, minha irmã Fabiano. Sejam Carminha, mulher de Deus. Shalom, graça e paz para você também. Então, olha só que coisa maravilhosa. A leitura de hoje traz instruções poderosas. A pregação da palavra e o conhecimento da verdade vai libertar de todo entendimento errado. Exatamente, gente, olha que coisa poderosa. É por isso que, como nós não temos a doutrina de homens, quando as pessoas se convertem, o que é que a gente orienta? Leia a palavra. Leia a palavra, se relacione com o Senhor, frequente os cultos, porque nos cultos vai ter o quê? O ensino, a pregação.
E lá você vai aprender, Deus vai poder falar com você a respeito daquilo que está certo ou que está errado. Deixa eu enquadrar melhor aqui, parece que tá torto. E aí, nós não temos aquela história de como a gente não tem outras doutrinas a não ser a de Cristo. Quando as pessoas se convertem, nós as entregamos aos cuidados daquele que é Senhor dela, que é o Senhor Jesus e é o Espírito Santo de Deus. Isso significa que o próprio Senhor vai instruí-la a respeito da verdade. O que é que ela deve fazer, o que é que está certo, o que é que está errado. Queridos, eu pude experimentar e eu tenho certeza que você também, pois recebeu o Espírito Santo, que ele fala conosco aquilo que está certo e aquilo que está errado. Ele nos leva ao entendimento, ele comunica ao nosso espírito o que não convém mais. O que não convém. Eu lembro como se fosse agora que ao me converter, uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração é que estava tudo bem comigo. Eu poderia estar com a minha família, mesmo que eles estivessem ali celebrando, festejando do jeito dele, bebendo, comendo e vivendo a vida que eles viviam. Tava tudo bem, eu poderia ficar com eles, mas sabendo que eu não sou mais a mesma pessoa, porque ele habita em mim. Então nós não tivemos esse tipo de atrito no que se refere a dizer, não, agora é crente, agora eu não posso isso, não posso aquilo. Nunca teve isso na minha vida. Aqui dentro o Senhor me falou que era certo e que era errado, porque não tem nada a ver com o que eu faço fora, né? Assim, para com as outras pessoas, ele vai me ensinando a praticar e a viver a palavra. Então, ele foi me instruindo a respeito da paciência, a respeito de viver uma vida né, na tranquilidade do Senhor. Eu lembro muito bem de coisas que eu dizia que eu ia fazer e ele sinalizava aqui dentro que aquilo não combinava mais. Então é isso que o Espírito Santo vai fazer. E aqui Paulo está escrevendo no contexto de irmãos que estavam se convertendo ao cristianismo, mas eles vinham de práticas do mundo, claro, de práticas também religiosas, né? Por exemplo, eles vinham do judaísmo. No judaísmo, eles guardavam a lei e eles não comiam carne, eles tinham muitos rituais, muitas cerimônias, e aí até deixar aquelas coisas, isso é absolutamente natural, né? Deus vai orientando ele. Eu amei esse texto aqui, que você entende, me ajude aí a compreender. Como você compreende? Olha, alguns pensam que deve observar os dias de guardar, né? O que não dá, gente, é a gente pregar dizendo que se você guardar aquele dia tá errado. Olha esse versículo aqui, ó. Assim também a pessoa que come, ela come para o Senhor. Que come carne, ela come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E a pessoa que não toca tal carne também está desejosa em agradar ao Senhor e também dá graças a Deus. Não mandamos em nós mesmos para vivermos ou morrermos. Então, o que é que eu vi? Outro versículo que me chamou a atenção foi: você pode saber que não há nada de errado na forma de crer a respeito dessas coisas, mas que isso permaneça entre você e Deus. Eu não posso, querida, criar uma espécie de doutrina a respeito daquilo que eu acho. Ah, eu não como isso, então você que come tá errado. Todo mundo deveria não comer isso. Não, é uma coisa minha. Por exemplo, eu gosto de lembrar, minha mãe, ela tem um hábito de na sexta-feira não comer carne vermelha. E isso não é uma doutrina. Ela não manda ninguém, ela não se escandaliza, ela não diz que as pessoas têm que comer, quem tem que não comer também. Então ela faz aquilo que ela disciplinou para ela. Ela nem impõe isso para ninguém e nem também se escandaliza se alguém comer. É o que a Bíblia está dizendo. Eu posso dizer assim, ó, todo domingo eu vou tirar para viver só para o Senhor, né? Então, todo domingo isso é uma coisa minha, não é uma regra, eu não posso criar uma doutrina sobre isso. O errado é criar doutrina e doutrinar as outras pessoas que estão chegando, dizendo, não, aqui é assim, todo dia vai ser assim, assim. É evidente que temos lideranças e as lideranças recebem, né, somos guiados pelo Espírito e as nossas lideranças elas vão trazer instruções
né, para nos conduzir, para conduzir um rebanho, para conduzir um grupo de pessoas, levá-los ao crescimento. E a gente recebe essas instruções, porque se as lideranças trazem essas instruções, a gente recebe como se fosse de Deus. A gente recebe de Deus através das lideranças. Mas criar doutrina, então o que é que nós dizemos às pessoas que se convertem? Tá tudo bem. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: olha, eu só sei rezar assim. Eu digo: tá tudo bem, vai orando e vai lendo a Bíblia, que o Espírito Santo vai comunicando a você a forma de você falar com ele. Até isso é ele que vai orientando, né? De acordo com a palavra. Então, o Senhor é responsável. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando Paulo, nas primeiras viagens missionárias, ele levava as pessoas ao Senhor Jesus, ele pregava a salvação e as pessoas se convertiam, não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha igreja. E o que é que ele fazia? Ele anunciava Jesus, as pessoas nasciam de novo e ele, ia para outra cidade e deixava aquelas pessoas aos cuidados de quem? Aos cuidados daquele que é mestre em levar a gente ao entendimento e ao crescimento, aos cuidados do Espírito Santo. Então, a gente tem que crer que o Espírito Santo é aquele que vai levar as pessoas ao crescimento, porque ele vai ajudar a gente a compreender as coisas de Deus. Ah, Natália, mas agora eu tenho igreja, eu tenho Bíblia, eu tenho pastor. Isso tudo, toda essa estrutura foi colocada por Deus para ajudar as pessoas a levarem, né, a irem ao crescimento. E é bíblico, porque naquele tempo não tinha, é diferente. Porque o mesmo Senhor, ele nos instruiu a congregar, a crescermos espiritualmente, a estudarmos a Bíblia. Então agora nós temos o Espírito Santo e temos esse aparato de ferramentas que vão possibilitar o nosso crescimento. Então, quando eu me converto, o que é que eu faço? Eu vou para a igreja, eu vou aprender a ler a Bíblia, né? Eu vou ler a minha Bíblia porque ele vai ter comunhão comigo. Eu vou congregar porque eu preciso estar em comunhão com os irmãos para poder estar com a minha família, né? Família da fé, e crescermos juntos. Eu vou também fazer aquilo que Deus orienta na sua palavra, porque é bíblico, né? É bíblico. Então, aqui tem um comentário que diz assim: são diretrizes relacionadas a coisas que não são exigidas e nem proibidas nas escrituras. Exatamente. Por exemplo, o que eu como, o que eu bebo, isso tudo, a Bíblia diz que se você crê que tudo é puro, então você pode comer com a consciência tranquila. Mas se você crê que aquele alimento vai trazer problema para você e você tiver um problema de consciência, ali se você comer sem fé é pecado. Sabe, tem gente que diz assim: ah, eu não como manga com leite porque dá problema. Vixe, eu acho que se eu comer isso vai dar um problema. E ela vê eu comendo, eu não posso dizer: não, mulher, come que não tem nada não. Mas na cabeça daquela pessoa, na consciência daquela pessoa, ela está cometendo um erro. A gente tem que deixar as pessoas livres para elas escolherem, porque isso não é pecado. Agora, a Bíblia diz que se você come sem fé, tudo que você faz sem fé é pecado. Não é interessante isso? Porque é uma coisa de compreensão de cada um. Aqui, no que se refere, não a doutrinas. Porque há doutrinas, ensino que a Bíblia diz que nós devemos evitar, nós devemos evitar. Mas está falando de coisa normal, de rituais que as pessoas têm. Por exemplo, tem famílias que educam seus filhos dizendo que comer tal comida é errado. Essa pessoa cresce com aquela consciência de que é errado. Aí ela se converte. Aí chega naquele grupo de irmãos e os irmãos dizem: oxe, isso é pecado nada. Aí vai fazendo, vai comendo, né? E vai se relacionando. E ele está instruindo, ele está dizendo que o amor deve falar mais alto. A compreensão, ele disse: gente, tudo bem que quem pensa que comer tal coisa, assim, assado, isso é uma certa fraqueza na fé, né? Ele considera isso fraco, né? Essa pessoa mais fraca na fé. E ele considera mais forte aquele que acha que tá tudo bem. Tá tudo bem comer, não tem problema. Agora ele diz que isso eu devo guardar.
essa revelação de que eu posso comer tudo e tá tudo bem para mim, entre mim e Deus. Porque se eu quero, se eu fizer na frente das outras pessoas e levar os irmãos a tropeçarem, meu Deus, a Natália come isso, isso e isso, meu Deus, eu acho que ela está cometendo um pecado. Por exemplo, você quer ver uma história? Quer ver um exemplo que muitos cristãos vivem uma controvérsia? Tomar vinho. A Bíblia não diz que o vinho, que tomar vinho é pecado. Mas tem gente que se escandaliza se vir alguém, algum crente, tomando vinho. Vocês entendem? E aí qual é o critério? É o amor. Eu não tomo para não escandalizar o irmão que pode ver. Então imagina aí você, sabendo que eu sou cristã, e um irmão que sabia da minha vida, da minha conduta no mundo, que eu bebia, que eu isso, que eu aquilo. Aí diz, agora ela se converteu. Aí todo mundo sabe que eu me converti, que eu agora sou cristã, que eu vivo segundo os padrões de Cristo. Aí lá tô eu no supermercado e compro uma garrafa de vinho e coloco, ou duas, e coloco no carrinho de compras. Aí vou lá para a fila do supermercado. Quando eu vou passando no caixa, imagina a cena. Aí o irmão que se converteu agora, ou um irmão que me conhece da vida cristã, vê no meu carrinho duas garrafas de vinho. Imagina aí. O que é que vai passar pela consciência, pela mente daquele irmão? Ele pode se escandalizar, e ele pode tropeçar, e ele pode ficar fraco na fé e achar, meu Deus, ela se converte e bebe vinho? Como assim? Então, a Bíblia diz que para eu não levar esse irmão a tropeçar, ou a ficar fraco na fé, ou se escandalizar, né, eu devo evitar de tomar vinho. Ai, Natália, mas eu vou deixar de fazer as coisas que eu acredito só por causa do que os outros que não acreditam. A Bíblia está dizendo que Deus vai se agradar disso. Porque o servo, nós todos somos de Deus. Eu sou de Deus e ele também, Deus aceitou. Mas ele tem a consciência mais fraca. E a Bíblia não diz que os que são mais fortes suportem os mais fracos? Então, eu devo fazer de tudo. Isso vale, queridos, para coisas que não são. A Bíblia não considera como pecado, mas que escandaliza muita gente. Você quer ver outro assunto? Tatuagem. Tatuagem, comida, beber vinho. Essas coisas a Bíblia não tem claramente na Bíblia dizendo que assim é pecado. Agora, torna-se pecado quando você escandaliza a outra pessoa, o outro irmão. Ele é mais fraco na fé. Ah, mas eu sou forte, eu sei que não é errado, que não tem nada a ver. Mas ele diz que se você vai levar ao sofrimento, à angústia, outro irmão que é mais fraco na fé, então não faça. Porque guarde isso entre você e Deus. Não torne isso assim, de modo que as pessoas vão, meu Deus, se escandalizar. Agora você diz assim, ah, eu não tô nem aí, eu vou fazer porque eu sei que eu não tô pecando. Aí já pecou, porque está desconsiderando a opinião dos irmãos que são mais fracos na fé. Não é um princípio interessante? Eu acho isso muito interessante, porque Deus, ele espera que ele influencie a gente de modo que a gente não faça certas coisas por amor aos outros. Por exemplo, ah, eu sei que fazer tatuagem não é errado, mas meu pai e minha mãe se escandalizariam se eu fizesse. Eu sei que fazer tatuagem não é pecado, mas se eu fizer, meu pai e minha mãe não vão gostar porque eles me advertiram a não fazer. Então, se eu desobedeço meu pai e minha mãe, já estou pecando e agora aquilo ali virou um instrumento de pecado. E Deus vai se agradar se a gente deixa de tanto de comer, de beber vinho, de fazer tatuagem, de fazer qualquer outra coisa por causa do irmão, para não escandalizá-lo. Vocês estão entendendo? Aqui diz assim, ó. Tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros,
Não desfaça a obra de Deus por causa de comida. Lembre-se, não é nada de errado com a carne, mas está errado comê-la se isso fizer outra pessoa tropeçar. A coisa certa a fazer é deixar de comer carne ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a pecar. Gente, é sério, tem outros irmãos que se escandalizam, então é melhor não fazer. É melhor não fazer, é melhor não ter esse comportamento, é melhor não assumir por causa do nosso relacionamento uns com os outros. Por quê? O Senhor, ele está priorizando a harmonia entre os irmãos. A harmonia uns para com os outros, né? A compreensão, o amor, a edificação. A edificação é a construção de uns para com os outros. A gente não pode derrubar o outro irmão, né? Destruir a obra. Porque vai que o irmão é fraco, olha, ele já é fraco na fé. E aí sabe o que é que você diz? Ah, rapaz, que nada, dá beber vinho, eu bebo vinho, deixa. Aí vai que o irmão vinha de lá do mundo tentando se recuperar do vício, sabe? Que colocou ele lá para baixo, que aprisionava essa pessoa. E aí, sabe o que é que eu posso fazer? Colocando minhas garrafas de vinho ali, ele diz assim: ah, se a Natália toma, é crente há tantos anos, se ela toma, eu também vou tomar. E aí, sabe o que acontece? Pode ser que esse irmão, ele caia no vício novamente e ele vai afundar numa vida que não vai edificar, né? Numa vida que não é edificante. Então, esse princípio, se pode ou não pode tomar vinho, fique entre você e Deus. Ah, eu posso ou não posso comer tal coisa? Fique entre você e Deus. E não leve isso para que outras pessoas não cometam pecado, porque Deus se agrada quando nós deixamos de fazer alguma coisa para não ferir, para não destruir a vida de uma pessoa que está crendo na palavra de Deus. O que mais que é importante? Você viu que princípio poderoso? Paulo está falando do nosso relacionamento com os mais fracos na fé, com aqueles que chegarão agora, com aqueles que estão compreendendo as Escrituras agora. Amém? Mas ele diz: nós não devemos julgar, nem o que come e nem o que não come deve julgar quem o faz. Se a pessoa não come, ela não come porque quer agradar a Deus. Se a pessoa come, come porque quer agradar a Deus, dizendo: eu sei que Deus santificou e eu posso comer todas as coisas. Então, você come na sua casa, você fica tranquilo, a gente deve se portar com uma vida santa, tranquila. Por exemplo, eu não vou para a casa da minha mãe na Semana Santa, que ela só come peixe, eu não vou levar, não vou comer carne na presença dela. Dizendo: ah, mãe, não tem nada demais. Não, ela só come carne, ou ela só come peixe na sexta-feira. Então, ela come peixe e come outras coisas. Eu não vou dizer: não, mulher, você tem que comer, tome. Deus me livre, deixa ela fazer aquilo que ela acha que está certo, né? No que se refere, isso não traz pecado. O pecado vem quando a gente não compreende e não entende que ela está fazendo para agradar a Deus, né? Não são proibidas, mas não convém. Muito bem, Mariana. Assim. Então, a Paulo já diz em outro texto que tudo posso, porém nem tudo convém. Então, eu sou livre. Ah, eu sou livre, Jesus me libertou, posso fazer todas as coisas. Só que tem coisa que não convém mais a nós, né? Não convém a uma vida cristã, não convém a uma vida que é permeada, que é definida pelo amor. O amor a outra pessoa deve ser a baliza daquilo que eu faço ou não faço. Rapaz, mas se eu fizer desse jeito, os irmãos vão se escandalizar. Tem algumas coisas que são bem interessantes, né? A gente toma bastante cuidado para não escandalizar algumas pessoas. Por exemplo, comemorar algumas coisas, ritmos de música, né? Todos os ritmos são de Deus, mas tem alguns irmãos que se escandalizam se você colocar aquele ritmo e você estiver, né, festejando no momento de comunhão com os irmãos e botar aquele ritmo. Todos os ritmos são de Deus, o forró é de Deus, o pagode,
todos os ritmos e todos os instrumentos musicais, todas as notas, foi Deus que criou. Agora, o irmão pode se escandalizar se você botar na hora do louvor uma música, um pagode ou um forró. Por quê? Porque ele veio do mundo e ele sabe que o forró é algo que as pessoas usavam porque o diabo deturpou aquilo que era de Deus, né? E trouxe, denegriu aquela coisa que Deus havia criado, né? Que era a música, que era um instrumento de adoração a Deus. E ele colocou as pessoas para fazerem todo tipo de situação com aquele ritmo, com aquela música. Então, o que é que a gente faz? Por amor, a gente não expõe essas coisas para todos os irmãos, a gente fica entre nós. Por exemplo, na minha casa eu ouço todos os ritmos. Na minha casa, agora, música que é feita para glorificar a Deus, não música do mundo, mas música no ritmo, todos os ritmos, mas cantadas e compostas por pessoas que são consagradas ao Senhor. Eu posso, por exemplo, botar um forró aqui na minha casa com uma música de uma cristã que compôs para adorar o Senhor, para fazer uma festa com cristãos, para celebrar. E a minha vida toda não é uma vida de adoração? Então, quando eu estou limpando a minha casa, quando eu estou lavando os pratos, quando eu estou cozinhando, eu vou ouvir aquela música, mas eu não levo ela para a igreja. Vocês entendem? Porque é uma coisa entre mim e Deus. Eu não posso impor com regra e nem ficar incomodando os irmãos que não gostam daquilo, porque o amor prevalece. O amor deve prevalecer nos nossos relacionamentos. Então, no capítulo 14, Paulo fala para nós sobre o relacionamento com as pessoas mais fracas na fé. E aqui nós aprendemos esses princípios. Tem coisas que são práticas também, ó. O 12, o 13 e o 14 são práticas, né? Coisas práticas que nós precisamos vir para esse passo de número 3 aqui, ó. Aplicação. Então, o que é que nós vamos aplicar hoje? O que é que nós entendemos que é necessário na leitura de hoje? Andar em amor e considerar as pessoas que são mais fracas na fé. Se ela não faz, se ela não come, se ela acha isso errado, está tudo bem, porque ele diz que o servo é de Deus, Deus nos aceitou e ele está ensinando cada um. Amém? Isso é simples, mas é muito importante porque o amor, ele prevalece nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. E Deus nos chamou para vivermos em paz, em harmonia e em edificação de uns para com os outros. Então, escreva aqui, ó, a sua aplicação, passo de número 3. A partir de hoje, eu não posso fazer tal coisa, tomar cuidado para não escandalizar os irmãos. Aí escreve o versículo, né, de memorização aqui, ó, passo de número 4. Você escreve o versículo para memorizar. Eu amei esse versículo aqui, ó. Não sei você, qual foi o versículo que mais te chamou a atenção? Aqui, eu gostei desse, ó. Você pode saber que não há nada de errado na forma de crer a respeito dessas coisas, mas que isso permaneça entre você e Deus. Amém? Outro muito bom é, nessa situação, feliz é o homem que não se condena quando faz aquilo que sabe que está certo. Entretanto, quando alguém acha que comer alguma coisa está errado, não deve fazê-lo. Ele peca se o fizer, pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Isso. Muito bem, ó. Tem um comentário aqui dizendo assim: todos os ritmos são de Deus e não todas as músicas. Verdade. Porque a música ela pode ser composta por alguém que não tinha, que não tem uma vida consagrada a Deus, ela não tem como receber inspiração de Deus para fazer uma música. Então ela recebe inspiração de quem? Do diabo. O diabo pode inspirar alguém a fazer uma música, claro. Ele pode inspirar alguém a fazer uma música que vai promover sensualidade, que vai promover confusão, contenda, que vai promover baixo astral, depressão,
Tá entendendo? Então, as influências, elas passam através das músicas. As influências passam também através das roupas. Aquilo que você e eu vestimos tem que ser uma coisa consagrada. A gente precisa tomar muito cuidado com as roupas, porque eu achei interessante que eu recebi um, um cardzinho de alguém dizendo, olha as roupas das mulheres quando o diabo ainda não era estilista. Por quê? Porque agora parece que o próprio Satanás é quem desenha as roupas das mulheres e dos homens e coloca no mercado para as pessoas comprarem, porque é cada roupa mostrando o corpo, né? Então, aquilo que nós fazemos deve receber inspiração de Deus, né? E nós temos orado, declarado mais estilistas, né, cristãos, desenhando roupas que vão vestir o povo de Deus e o povo em geral, de forma decente, de forma organizada, de forma a glorificar a Deus, com a nossa roupa também, né? Com a nossa roupa, com aquilo que a gente coloca para andar na nossa vida, tudo isso tem que glorificar a Deus. Então, é isso por hoje, né? Nós temos muita coisa para aplicar. Medita nessas coisas, sabe? Ele diz que se nós meditarmos de dia e de noite, pensarmos nessas coisas, nós vamos fazer prosperar o nosso caminho. Então, como nós estamos aqui para crescermos em Deus, eu e você devemos colocar os nossos pensamentos nessas coisas também, tá bom? Tenha um excelente dia na presença do Senhor. A gente se vê amanhã às 6 da manhã, se Deus assim nos permitir. Vamos adiante, porque o Senhor é bom. E nós estamos avançando. Amanhã nós já vamos ler o capítulo 15. E já estamos encerrando Romanos. Nós vamos, ó, são 16, né? São 16 capítulos e em seguida a gente já vai para o livro de Coríntios. 1 Coríntios. A gente já vai dar continuidade e a gente agora tá compreendendo as instruções de Deus que Deus colocou para a igreja através do apóstolo Paulo. Então ele pegou, Paulo, escreve para mim aquilo que é importante e manda para as igrejas, para que os irmãos aprendam agora como cristãos a viver. Você vê a diferença? O Antigo Testamento era dizendo que era vontade de Deus, mas o povo não compreendia. Então Jesus veio, então nos evangelhos e em Atos, esses 5 é Jesus aqui, fazendo, falando, realizando. E as cartas depois de Romanos, depois que o Senhor Jesus vai e agora ele escreve como a gente deve viver, se comportar, se relacionar nessa vida agora depois de Jesus, convertidos ao cristianismo. Então são instruções maravilhosas para nós, como a gente deve viver aqui até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Tá bom? Beijo no seu coração, a gente se vê amanhã no nome de Jesus.